Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança. Como habitualmente estamos aqui na redação da Sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Nesta edição vamos abordar as potencialidades e riscos do desenvolvimento da inteligência artificial e temos connosco o principal especialista português na matéria, o professor Arlindo Oliveira, que preside ao Instituto de Engenharia de Sistemas, dirigiu o Instituto Superior Técnico, onde ainda leciona e colabora com instituições internacionais como a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear ou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e que acabou de lançar o livro Ciência, Tecnologia e Sociedade, editado pela Guerra e Paz. Eu sou o Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Bom, para começar, muito bem-vindo, professor, e obrigado por ter aceito este nosso convite. Para início de conversa, nada melhor como lembrar aqui este momento em que HAL, o computador de 2001, Odisseia no Espaço, desobedece a uma ordem. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Esta cena emblemática do filme reflete aqui um medo, um temor, ou seja, uma tecnologia que se volta contra o criador. Temos razões para ter medo? Olá, muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, uma nota preliminar. Eu não sou de forma alguma o único ou o principal especialista desta área. Temos, felizmente, em Portugal muitos numerosos especialistas. Enfim, tenho contribuído para a divulgação. Relativamente à pergunta, é uma questão que tem sido muito discutida. De facto. A ideia de inteligência artificial já é antiga, tem mais de 70 anos, mas a cada novo desenvolvimento que existe, esta questão coloca-se. E realmente coloca-se, já estaremos perto da situação onde os sistemas terão capacidade de decisão e eventualmente tomarem decisões que não são aquelas que foram programados para tomar, como o Wall. Embora, para dizer a verdade, o Wall até estava a cumprir a sua missão, que era assegurar, de acordo com os seus padrões, o sucesso da missão, não é? Era muito alinhado com os interesses das pessoas, naquele caso a tripulação. Esta questão do desalinhamento entre um sistema, eventualmente poderoso e inteligente, e os objetivos de uma missão, ou de uma pessoa, ou da humanidade, é uma questão que tem sido discutida. Aliás, o problema é conhecido como o problema do alinhamento. É garantirmos que os sistemas, à medida que ficam mais poderosos, estão sempre alinhados com os nossos objetivos, como sociedade e como humanidade. E não é um problema trivial. Portanto, há cada vez mais pessoas a dizer que, à medida que a tecnologia avança, temos que colocar mais esforço em garantir este alinhamento, justamente para evitar essas situações. Agora, o consenso, eu não diria um consenso, mas enfim, a maioria dos especialistas da área estão convencidos que, apesar dos grandes avanços que temos tido recentemente, ainda estamos longe dessa situação. Ainda estamos muito longe da situação onde um sistema seja suficientemente inteligente para se poder tornar perigoso e muito menos que se torne autónomo ou consciente ou isso. Mas mesmo dentro dos especialistas há alguma dissensão, há algumas divergências e pessoas como o Geoffrey Hinton e o Stuart Russell pensam que é uma questão que já se coloca e, portanto, há aqui também uma divergência significativa na avaliação que é feita de onde é que estamos e para onde é que vamos e a que velocidade é que vamos. Há aqui divergências e confesso que não tenho uma resposta final para isto. Mas recentemente tem havido um grande entusiasmo em redor destas questões da inteligência artificial. Como é que explica este entusiasmo que também tem existido? Bom, a inteligência artificial, de facto, já está connosco há tempos e é até uma coisa relativamente comum. Quer dizer, quando nós usamos uma rede social, é usada a inteligência artificial para escolher os conteúdos que são mais adequados. O famoso algoritmo. Neste caso são algoritmos de recomendação, são algoritmos que têm atenção aos nossos interesses. Quando vamos a uma loja, uma bookstore, uma livraria online, os livros que aparecem são selecionados para nós. Mesmo no Netflix, quando vamos ao Netflix ou uma dessas coisas, também recomenda os filmes mais adequados. Portanto, há outras componentes de inteligência artificial também estão connosco há bastante tempo. Por exemplo, já se fazem os agendamentos de tripulações de aviões e de comboios são feitos por algoritmos de inteligência artificial e há uma série de outras otimizações que são feitas. Agora, há duas áreas que se mantiveram relativamente fora das capacidades de inteligência artificial. Uma delas era visão, ou seja, reconhecer faces, carros, eventos, assaltos, coisas desse tipo, automaticamente. É uma área começou a desenvolver-se há 10 anos, mais ou menos, mas ainda está. E a outra é a língua natural, que é a capacidade para perceber e interagir a língua natural, seja escrita, seja falada. A língua natural, seja português ou inglês. Chamados modelos de linguagem. E foi esta,
que também é uma tecnologia muito antiga. Quer dizer, nós no INESC há dezenas de anos que trabalhamos nesta área e globalmente trabalha-se nesta área há muitas dezenas de anos. Mas o que aconteceu recentemente foi com estes modelos estatísticos de linguagem, os grandes modelos de linguagem, deram um passo significativo em frente na capacidade para interagir em língua natural, em português e em inglês. E isso é uma coisa que nós, pessoas, tendemos é muito humana, não é? Quer dizer, os cães não fazem isto, os computadores não fazem isto, os carros não fazem isto, e portanto, quando aparece um sistema que interage em língua natural, tendemos a colocar ali uma inteligência, a ver uma inteligência no sistema, que realmente, em parte está lá, outra parte é uma visão nossa, quer dizer, porque realmente aquilo é um modelo estatístico de linguagem que escolhe as palavras mais prováveis a seguir, e isso engana bastante bem, para dizer a verdade, mas não há ali um conhecimento profundo, não há uma organização interna profunda, e há coisas que se engana redondamente. Agora, o modelo estatístico de linguagem, temos de reconhecer que, não sendo verdadeira inteligência artificial, em que verdadeira é uma reprodução da inteligência humana, é uma coisa que engana bastante bem. Temos de reconhecer, e se já interagiram com um destes sistemas, percebem que, de facto, e no fundo parece haver uma inteligência por trás. Não é? E, no fundo, foi essa disponibilização ao público que levou a este entusiasmo? Houve dois fatores. Houve um fator, houve, de facto, avanços muito rápidos de há 3 anos esta parte, aliás, 4 anos esta parte, portanto, os primeiros grandes modelos de linguagem baseados nesta arquitetura em particular, que se chamam os transformadores. Os transformadores são 2017, portanto, antes disso, estes modelos não existiam. Estes modelos em particular não existiam, existiam outros. O GPT-3, que foi o primeiro modelo desta escala, tem 3 anos, mas realmente, e nós já usávamos e já era popular numa comunidade mais reduzida, mas realmente houve esta questão viral em novembro, quando o ChatGPT, que é ele mesmo baseado no GPT-3, mas com alguns melhoramentos relevantes, quando o ChatGPT foi não só disponibilizado, o GPT-3 já estava disponível, mas estas coisas virais, as pessoas, criou-se aqui uma onda, toda a gente começou a utilizar, toda a gente percebeu que aquilo é curioso, pelo menos, interessante mesmo, e portanto essa explosão viral de interesse é que justifica isto, não é? Já houve outras explosões deste tipo em décadas passadas, talvez, com certeza que não com este nível, mas já houve outros temas que causaram estas explosões e até estas discussões sobre os riscos da inteligência artificial, já apareceu antes. Mais do que os tais riscos, os riscos existenciais, num texto recente alertou para um risco mais atual da inteligência artificial, que é a desinformação e a possibilidade da emergência de uma sociedade em que a realidade se confunde com a mentira. Quer desenvolver aqui um bocadinho isto, que é algo que nos interessa e que nós temos falado bastante também aqui neste programa. A questão da desinformação também já é uma questão antiga, não é? Quer dizer, desde que há meios de comunicação, que há desinformação oficial ou oficiosa, não é? Agora, a desinformação torna-se mais problemática quando os meios de comunicação ficam mais acessíveis e qualquer pessoa pode colocar coisas numa rede social ou noutros mecanismos, e portanto isto obviamente aumenta a escala da desinformação e também se torna mais poderosa quando a informação pode ser dirigida, ou seja, quando se faz o target, quando se procuram pessoas que são especialmente sensíveis a uma coisa, seja astrologia, seja política, seja que a Terra é plana. Portanto, esta desinformação personalizada é mais poderosa do que a desinformação em massa, não é? E a inteligência artificial, de facto, permite um desenvolvimento ainda maior desta desinformação personalizada, que é uma coisa que já existe agora, através das redes sociais, quer dizer, as pessoas não acreditam que a Terra é plana ou que Trump ganhou as últimas eleições por acaso, acreditam porque essas crenças são reforçadas pelas redes sociais e certos meios de comunicação, etc. E, portanto, quando conseguimos personalizar, torna-se mais eficaz, tal como a publicidade. A inteligência artificial, em particular os modelos de linguagem, tornam, em princípio, ainda mais fácil e mais poderosa esta informação personalizada. Podem ler tudo o que nós lemos, tudo o que nós consumimos e criar conteúdos de acordo com isso. Isso é um risco realmente significativo, embora não seja um risco novo. O risco de desinformação já existe. E é um risco que eventualmente, em conflitos, ou em conflitos e também em atos eleitorais, poderá ser uma arma utilizada para manipular eleições, por exemplo. Não pode, com certeza. Antes de mais, muito obrigado pela sua presença. Parece-me que há uma coisa nova. A desinformação sempre existiu, mas nós, quando olhamos para os deepfakes, quer dizer, a possibilidade espero não estar a simplificar demasiado, mas quer dizer,
hoje podemos construir um vídeo, uma coisa qualquer, de imagem e voz. Portanto, alguém pode apoderar-se da minha imagem, da minha voz, para fazer essa desinformação. Isto é novo, isto é significativamente novo e tem, a meu ver, algumas deve levantar algumas preocupações, mas a pergunta, eu pedi-lhe, era uma reflexão sobre uma coisa talvez um bocadinho mais genérica, que é o seguinte: parece-me que à medida que vamos avançando a tecnologia durante milhares de anos, os avanços tecnológicos eram relativamente previsíveis, lentos. Hoje não é? Portanto, é tipo um tsunami. E parece-me que nós estamos a operacionalizar o conhecimento tecnológico sem primeiro ter a possibilidade de refletir, uma reflexão ética sobre estas coisas. Eu quer dizer, não tenho receios da inteligência artificial, porque acho que é dual, é como qualquer tecnologia, não dá para é? bem e para o mal. Sim, exatamente. Um helicóptero pode salvar pessoas ou pode-se montar uma metralhadora, e sabemos o uso que isso tem. Mas eu vejo tremendas vantagens, por exemplo, no diagnóstico médico, na possibilidade de fazer políticas públicas mais eficazes, porque temos a capacidade de identificar padrões que alguém sentado no seu gabinete a ler relatórios não tem. Portanto, há aqui coisas muito positivas, mas de facto há um aspecto que eu acho mais preocupante, que resulta desta aceleração, que talvez possamos começar a utilizar estas tecnologias, estou a pensar em comando e controle de armas nucleares e coisas assim, e não anteciparemos as consequências. Daí esta ideia do Elon Musk, não é? De fazer uma pausa, Musk e outros fazerem uma pausa. Qual é a sua sensibilidade? Portanto, há duas questões relevantes e ambas importantes. Portanto, a primeira, eu estava-me a referir explicitamente aos modelos de linguagem, aos modelos de linguagem, e aí, de facto, o potencial deles é criarem conteúdos personalizados. Houve outros desenvolvimentos em ciência artificial, já referi da visão por computador. Houve pelo menos mais dois outros importantes. São uma técnica que se chama aprendizagem por reforço e que permite melhorar decisões sequenciais e que levou àquelas grandes vitórias do AlphaGo e do AlphaZero, que se tornaram campeões mundiais de xadrez e de Go só jogando entre si. Portanto, é uma técnica interessante, mas não entrou tanto no imaginário coletivo, é uma coisa um bocadinho mais difícil de perceber, embora seja interessante que os melhores jogadores do mundo de xadrez e de Go do mundo neste momento são computadores que aprenderam a jogar contra si, portanto, não olharam sequer para os jogos jogados por seres humanos. E outra técnica relevante, que também não é de agora, já tem mais anos, são que se chamam algoritmos de difusão inversa, mas que basicamente permitem, a partir de descrições, gerar imagens, sons ou mesmo vídeos. Os vídeos ainda não são muito acessíveis, mas a geração de imagens e a geração de sons já é mais acessível e vai se tornar mais acessível, criando os tais deepfakes. Os deepfakes também não são de agora, para dizer a verdade. Já há anos que é possível fazer deepfakes. O que está a acontecer é que estão-se a tornar cada vez mais acessívees, não é? Mas, quer dizer, a falsificação de fala sempre existiu, para dizer a verdade. Já há muitos anos que se falsificam a mensagem e tal, para acesso a contas bancárias, não sei o quê. Mas o que agora é de facto mais acessível e reconhecemos que para nós é muito mais convincente uma fotografia ou um vídeo do que um texto escrito ou mesmo uma voz gravada. E, portanto, isso aí de facto coloca novos problemas, a meu ver, mais até na segurança, mas também na desinformação, porque vai ser sempre, ou pelo menos no futuro previsível, vai ser possível que uma análise pericial determine se um vídeo é verdadeiro ou se foi falsificado. Ainda não se antevê a altura onde essa análise pericial não permite determinar isso, mas a pessoa que vê no seu telemóvel ou na televisão não consegue, não é? E mesmo depois de uma semana vem a dizer que o vídeo afinal era falso, já o Jonathan Swift dizia que a mentira voa, mas a verdade cocheia, assim traduzido em português, e é um bocadinho verdade, porque a mentira propaga-se mais rápido, depois mesmo que venham desmentidos a seguir, vocês sabem que não tem o mesmo impacto. E, portanto, a questão dos deepfakes, que são também, de facto, possibilitados por estas tecnologias também de inteligência artificial generativa, levanta essa possibilidade. Eu acho que a única possibilidade aí é as pessoas terem mais espírito crítico, estarem bem informadas de que isto pode acontecer e basicamente tentarem sempre validar a informação com fontes independentes, que é uma coisa que aliás já agora é recomendada ainda antes de termos os deepfakes em força. Agora,
isto de facto possa ser usado para manipular, ou pelo menos para influenciar injustamente eleições e outros processos, mesmo processos judiciais, é um risco inegável. Acho que é um risco que tem vindo a evoluir progressivamente, não é? A falsificação tem vindo a melhorar ao longo dos anos, assim como as técnicas contra a falsificação. Vamos ter de nos habituar a viver num mundo onde não podemos depositar, mesmo um vídeo gravado não é uma fonte indiscutível de verdade. É verdade. O Vasco referiu que é necessária uma reflexão e que existem no desenvolvimento desta tecnologia os desafios éticos. Não é? Eu só abordei o primeiro ponto. Como é que nós também devemos... Quais são e como não, eu só abordei o primeiro ponto e peço desculpa, distraí-me aqui no meio da... Não, o segundo ponto é muito interessante. Não é? De facto, a ciência e a tecnologia têm vindo a acelerar. Isso durante centenas, dezenas de milhares de anos foi uma coisa... As pessoas nasciam, viviam e morriam mais ou menos com a mesma tecnologia. E agora para nós é impensável que as tecnologias que existem à nascença de um bebê sejam as mesmas tecnologias que vão existir quando ele for adulto ou quando ele for idoso. Isso é um desafio em geral, não é? Para todos nós, temos de nos habituar a novas tecnologias, para o facto de que as pessoas com idades mais avançadas ficam rapidamente privadas de aceder a vantagens que existem se dominarem estas tecnologias. Os meus pais têm dificuldade em usar telemóveis modernos, usam os antigos, etc. Portanto, todos conhecemos isso. Mas há um outro risco ainda mais interessante e mais sistémico, que é, será que a própria sociedade, já não são só as pessoas, será que a própria sociedade como um todo vai ter capacidade de adaptação à velocidade suficiente para se adaptar a novas tecnologias, aos deepfakes, aos modelos de IA generativos que permitem, por exemplo, fraude em avaliações, muitas dessas coisas. E que eventualmente poderão até ter impactos na estrutura económica se vierem a substituir jornalistas, juristas, comentadores, etc. Comentadores não. Não, mas é uma questão interessante, não é? Até agora, isto começou a acelerar mais ou menos há 250 anos com a Revolução Industrial, não é? E os mesmos medos ocorreram há 250 anos. Agora, os medos que tinham alguma justificação há 250 anos, se calhar agora têm mais razão de ser, pela simples razão... Bom, porque a tecnologia está a mudar e continua a mudar, mas também porque está a mudar mais rapidamente. E a sociedade tem menos tempo a se adaptar. Portanto, eu acho que essa preocupação é uma preocupação justa e há muitas pessoas que dizem que, em termos de legislação, devíamos de facto ter aqui alguns limites, tentar impor limites na velocidade de desenvolvimento da tecnologia para que, pelo menos, a legislação e o enquadramento jurídico se possa adaptar a isso. Relativamente ao caso... Mas desculpa, Sr. Professor, mas os políticos nem sequer percebem, quer dizer, de uma forma geral, nem sequer percebem as consequências. Percebem, outros não, poucos, muito poucos. Não, porque o trabalho deles é outro. Quer dizer, e portanto, ocupado, e tem muita dificuldade em antecipar essas consequências. É verdade. E também adaptar-se à mudança tecnológica, eles próprios. Mas isso todos nós. Todos nós, não é? Todos nós. Agora, relativamente ao caso em concreto e à forma como o Elon Musk, em particular esse abaixo-assinado, foi gerado, saiu do Future of Life Institute, que é um instituto quase totalmente financiado pelo Elon Musk. E que na mesma altura, exatamente no mesmo dia ou no dia seguinte em que assinou isso, o Elon Musk criou ele mesmo uma empresa de IA para desenvolver estes modelos, também parece... Temos de reconhecer que há aqui qualquer coisa que não está bem explicada, não é? Portanto, há muita gente que interpreta que essa declaração foi essencialmente uma maneira de tentar atrasar o avanço de quem estava mais avançado nisso, neste caso a OpenAI e a Microsoft, e tentar que outras empresas pudessem recuperar o atraso. Embora eu acho que mesmo isso não é particularmente bem informado, porque esta tecnologia está-se a divulgar muito rapidamente. Ainda ontem saiu um novo modelo que é do domínio público, uma coisa que se chama o Llama 2. Qualquer pessoa é um exagero, tem que ter um computador grande, mas qualquer grupo de investigação ou empresa pode descarregar e usar e alterar. Portanto, e é um modelo que não é tão bom como o GPT-4, nem sequer é tão bom como o GPT-3, mas não está muito longe. E, portanto, neste momento, de facto, é tentar parar o vento com as mãos. Estes modelos são postos, estão no domínio público, qualquer pessoa pode fazer isto. Portanto, a ideia de tentar parar o desenvolvimento dos modelos parece-me completamente bizarra e inaplicável. Já a parar ou regulamentar ou desacelerar a disponibilização de novas aplicações, de novos sistemas que as pessoas possam usar, parece mais razoável, não é? Justamente por causa dessas preocupações. Eu acho que neste momento é impossível parar o desenvolvimento da tecnologia, temos milhões de pessoas a desenvolver esta tecnologia e basta que haja um pequeno grupo deles para a coisa continuar. Relativamente a termos aplicações destas em prática, ou até coisas como carros autónomos, etc., aí talvez valha a pena termos algum tempo para pensar. E, portanto, alguma regulamentação das aplicações que são possíveis e a velocidade a que elas devem ser disponibilizadas
parece-me que não é uma ideia completamente disparatada. Parar o desenvolvimento, foi o que eles propuseram, parece-me não só impossível, como nem sequer é vantajoso. Não é? O Pedro Domingos, um conhecido investigador português, está nos Estados Unidos, diz que nós corremos mais riscos por não termos sistemas suficientemente inteligentes do que por termos sistemas demasiado inteligentes. Não é? Talvez se não tivermos sistemas suficientemente inteligentes, podem criar acidentes em sistemas de distribuição, em centrais nucleares, etc. Enquanto tivéssemos sistemas suficientemente inteligentes, muitos destes riscos, ou até guerras nucleares por falta de informação, de desinformação, etc. E, portanto, o Pedro Domingos argumenta, enfim, é uma argumentação, mas eu concordo, pelo menos parcialmente com ele, que corremos pelo menos tantos riscos em não ter sistemas suficientemente inteligentes como em ter sistemas demasiado inteligentes. João, quais são as principais preocupações que o desenvolvimento desta tecnologia te provoca? Bom, eu gostaria que faláramos sobre as questões ligadas ao enviesamento da maneira como são concebidos os algoritmos, mas pegando naquilo que referiu há pouco o professor, há esta questão, que aliás abordou já em artigos de divulgação, da singularidade tecnológica, que eu penso que é aquilo que cria um alarme e uma expectativa junto da maior parte das pessoas que acompanham apenas este tipo de desenvolvimentos através das suas aplicações práticas. E para quem é este tipo de alta tecnologia, enfim, é praticamente indistinguível da magia. A singularidade tecnológica é aquela ideia que foi criada, não é? Pelo von Neumann, de que poderá haver um momento em que perdemos a descoberta perde o passo, e que não é possível manter o mesmo tipo de estruturas sociais, não é? O essencial da ideia é de que a estrutura social tem mesmo de mudar completamente. É isso que está em causa agora, em termos, digamos, de desenvolvimento científico na área da inteligência artificial, ou é essencialmente uma percepção, um temor que surge junto dos utilizadores e da opinião pública em relação a isso? Portanto, essa ideia que, de facto, tanto quanto sabemos, se deve ao von Neumann, mas talvez nem toda a gente esteja muito familiar, os nossos ouvintes, e, portanto, talvez fosse coisa. Portanto, é a ideia de haver um desenvolvimento tecnológico de tal forma rápido que causa uma alteração estrutural e completa na sociedade. Talvez a maneira mais fácil de pensar nisto seja, imaginem que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não interessa, se desenvolve um sistema que é de tal, um robô, para simplificar, que é de tal forma inteligente que consegue substituir seres humanos em tudo. Em todas as tarefas, na política, na medicina, a conduzir veículos, a fazer ciência, etc. Portanto, isto é uma alteração estrutural. Porquê? Porque este robô, em princípio, será mais barato de utilizar em qualquer função do que um ser humano e, portanto, basicamente, rapidamente deixaríamos de ter emprego para pessoas, porque toda a gente empregaria um robô destes, mas se não fosse um robô, era um sistema. Portanto, este é o tipo de ideia, não é? Que torna-se de tal maneira barato substituir uma pessoa que as pessoas seriam todas substituídas nos empregos. E, pronto, isto altera a sociedade, não é? Porque se não temos pessoas a trabalhar não ordenados, e se não ordenados, a economia tinha de mudar. Exatamente como é que mudava é uma outra questão. Não é a única tecnologia que pode levar à singularidade. Por exemplo, uma tecnologia que curasse todas as doenças e invertesse o envelhecimento era um outro tipo de singularidade, não é? Se todos vivêssemos 1000 anos, também mudava muito a sociedade, temos de reconhecer, não é? Portanto, e há outras ideias, pensar, outra possibilidade é, chegam aqui uns extraterrestres com uma coisa nova e decidem mudar isto tudo. Portanto, há várias maneiras de chegar à singularidade. Agora, aquela que parece mais razoável de chegarmos num prazo relativamente curto é, de facto, a da inteligência artificial. Porque as outras ideias e outras que há parecem demasiado... Ou da engenharia genética, talvez. Eu estava a incluir a engenharia genética nesta da cura das doenças e de reverter o envelhecimento. Não é? Portanto, se toda a gente puder ter 25 anos durante 1000 anos, seguramente que a sociedade ia mudar muito rapidamente. Não é? Por muitas razões. Consegue imaginar. Energia gratuita, por exemplo. Energia gratuita também teria um grande impacto, mas talvez não tão radical. Porque, apesar de toda a energia, é só uma parte do que nós consumimos e fazemos. Mas, sim. E, portanto, a inteligência artificial é aquela que, talvez por uma má avaliação da tecnologia atual, parece mais próxima, não é? Porque estes sistemas que saíram agora, eles falam de facto como uma pessoa. Quão longe é que estarão de conseguir arrumar a casa ou servir num café? A resposta é: estão bastante longe. Nós, neste momento, estamos bastante longe de ter robôs que consigam servir num restaurante ou num café ou até
tirar a roupa da máquina e pô-la a estender. Desculpe, quando diz bastante longe, o quê? 20, 30 anos? Ninguém sabe? Ninguém sabe. Bem, sei que também ninguém sabe o que é que vai acontecer em 30 anos realmente, e portanto é relativamente fácil dizer que sabe sobre quase nada, não é? Mesmo sobre a política, mas enfim, mas realmente não é possível estimar que daqui a 10 ou 20 anos vamos ter robôs capazes de fazer estas tarefas tão simples como eu disse, não é? Até pode ser que haja, mas não há uma perspectiva real. E, portanto, desse ponto de vista, estamos longe da singularidade. Agora, pode haver coisas um bocadinho menos radicais que este modelo que eu falei e que, mesmo assim, disrompem muita coisa, não é? Sei lá, imagine, por exemplo, ok, não há robôs, mas há sistemas que tudo o que seja processar informação e linguagem são tão competentes como nós. Estamos mais perto. Aí há uma série de coisas, juristas, jornalistas... Há uma série de coisas, de tradutores, portanto, há uma série de tarefas. Isto provavelmente não levaria a uma singularidade tecnológica no sentido usual do termo, mas levaria a suficientes convulsões sociais para alterar um pouco a forma como a sociedade se organiza. Agora, o entendimento, aqui eu acho que é mais ou menos consensual, é que não estamos próximos de uma singularidade tecnológica. Embora haja um conjunto pequeno, uma fração pequena das pessoas, que acha justamente o contrário. Um dos maiores apologistas da singularidade escreveu um livro que é Live Long Enough to Live Forever, não é? Portanto, desde que você consiga chegar ali, depois vive para sempre. Mas acho que o consenso generalizado é que não estamos a aproximar-nos da singularidade e até pode ser que ela nunca exista. Não é? E há uma questão de que é necessário garantir que eventuais decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial sejam não só corretas, mas como éticas e justas. Isto é possível? Sim, essa questão, por acaso também passou-me essa, que não tomei nota, mas a questão dos enviesamentos e da justiça. Já agora, e só para terminar o ponto anterior, há inclusive economistas em particular e filósofos que pensam que nós acabamos de passar a idade do ouro do desenvolvimento tecnológico, que isto a partir de agora vai estabilizar. Que daqui a 30 anos vamos ter o iPhone 25, mas não é muito diferente deste, e que não vai haver nenhuma revolução realmente. Portanto, há pessoas que acreditam que a nossa descoberta das leis da física, o nosso controle das leis da física ocorreu no século XIX e XX principalmente, criou que uma idade do ouro do desenvolvimento tecnológico, que isto agora vai estabilizar e, portanto, teríamos exatamente o oposto da singularidade, pelo contrário, uma estagnação tecnológica, etc. Relativamente à justiça e enviesamento, foi uma questão que foi abordada. E os enviesamentos é prestado, e justamente muita atenção a esta questão, mas eu acho que a questão é um bocadinho colocada ao lado. Não é a inteligência artificial que cria os enviesamentos. A inteligência artificial tipicamente reproduz enviesamentos que já existem em sistemas, seja no sistema judicial, ou no sistema de seleção de pessoas para um emprego, ou no sistema de admissões à universidade. E, aliás, todos nós sabemos que estes enviesamentos existem nos mais diversos sistemas, não é? Seja por coisas relacionadas com o extrato social, ou com o poder económico, ou com a influência política, ou o que for. Agora, quando estes sistemas são automatizados, ou são parcialmente automatizados, é natural que quando os sistemas de inteligência artificial, de análise de dados, realmente vão olhar para o histórico, reproduzem alguns destes enviesamentos. E agora, de repente, parecem tornar-se muito mais graves, que deixou de ser um erro feito por uma pessoa ou um grupo de pessoas e passou a ser um erro feito por um programa no computador. Mas eu acho que não é mais grave. Acho que é o mesmo problema, até se calhar era mais grave antes, porque eram pessoas que estavam a cometer o erro e criaram os dados. E, portanto, eu acho que nós temos, de facto, ter muito cuidado com os enviesamentos, mas eu acho que a inteligência artificial e a automação até nos ajuda a identificar estes enviesamentos e a resolvê-los no futuro, uma vez que no passado não podemos resolver. Agora, temos de facto de ter cuidado que não vamos simplesmente automatizar uma coisa e perpetuar um enviesamento que existiu e que, digamos, podia ser justificável, porque eram enviesamentos naturais, enfim, bias naturais das pessoas, e que agora que temos o sistema automático devíamos eliminá-lo, estamos de acordo. Mas não é o sistema automático que, em geral, cria os enviesamentos. Mas, professor, só uma coisa, por exemplo, com os casos que são bem conhecidos de policiamento preditivo, não só o reforço do próprio sistema parece criar uma situação ainda mais complexa, não? No policiamento preditivo, tal como em outros sistemas onde as expectativas sobre se um negro é mais provável de cometer um crime do que um branco ou um homem do que uma mulher, não é um caso normal. Estas expectativas geralmente têm uma razão de ser, não é? Quer dizer, nós estamos numa rua escura ali
em Oakland e vier um homem ou uma mulher, temos uma reação se calhar um bocadinho diferente, não é? Especialmente, e o tamanho dele também influencia o dela, não é? Portanto, todas estes enviesamentos naturais resultam de coisas a priori que refletem coisas. Quando nós reforçamos o posicionamento numa zona que é mais problemática, há uma coisa a dizer. Primeiro, há uma razão para isso. É porque ali havia mais crimes. Mas estamos a ser injustos com as pessoas que vivem naquela área porque vão ser mais policiadas e, eventualmente, apanhar mais multas, etc, etc. É verdade. Mas, por outro lado, também, em princípio, temos a capacidade de salvar mais vidas, não é? Portanto, eu acho que aí o que há a fazer é usar estas tecnologias com conta, peso e medida e tentar que o reforço de eficiência que se consegue pelo uso de policiamento preditivo ou outros tipos de análise de dados não cria ele mesmo riscos adicionais sociais para as pessoas que vivem nessas zonas e que dessa maneira, por exemplo, ficam mais em risco de serem, por exemplo, presos, não é? Do que se cometerem um crime numa zona que não é policiada. Mas temos de perceber que estamos de facto simplesmente a reagir, não estamos a criar o problema, estamos a reagir a um problema, eventualmente piorando a percepção que existe sobre o problema, mas é raro piorar o problema. Agora, piorar a percepção é diferente. Está a ver aqui, estão satisfeitos no meu... coisa, agora estão aqui os carros da polícia a passar o tempo todo. Não é? É aborrecido. Mas a razão que os carros da polícia estão a passar o tempo todo é porque era naquela zona que havia mais crimes. Portanto, e para dizer a verdade, há muita gente que se calhar fica satisfeita de lá passarem os carros da polícia. Não é? Portanto, é uma questão complexa. Mas há um livro muito interessante, o Hello World, da Fry, que aborda muitas destas questões e que de facto pondera as vantagens e desvantagens da análise de dados aplicada à justiça, aplicada ao policiamento e aplicada a outras questões desse tipo. Estes sistemas de inteligência, o desenvolvimento destes sistemas de inteligência artificial, ele é acompanhado também por desenvolvimento, por exemplo, de novos sistemas de segurança, uma vez que, sendo aplicados, eles depois são vulneráveis a ciberataques, à manipulação, à segurança. Isso é feito? Sim. Não é? A segurança informática é, como todos sabem, um problema muito grande hoje, não é? Eu, face ao estado atual das tecnologias, ainda estou mais preocupado que se infiltrem numa conta bancária e me tirem dinheiro do que se infiltrem num modelo de linguagem e faça com que ele diga para não sei o que, para não sei onde, não é? Eu acho que chegando a uma fase em que os sistemas de inteligência artificial são usados para tomar decisões, sobretudo em instituições públicas, no Estado, no Governo. Quando chegamos a essa fase, essa questão coloca-se, até porque pode ser difícil auditar as razões para as decisões destes sistemas. Não é? Suponham que usamos um sistema de inteligência artificial para decidir, por exemplo, quem é que é admitido ou quem é que é priorizado para uma dada intervenção cirúrgica, por exemplo. Perfeitamente razoável se tivermos em atenção taxas de sucesso, etc, etc. E podemos imaginar que um sistema destes é infiltrado e que é usado para... que se vendem, por exemplo, que se vendem acessos a um determinado procedimento. São preocupações. Agora, eu não acho que elas sejam muito diferentes das normais preocupações com segurança que existem, porque a maneira mais normal disto é infiltrar-se no sistema pelos meios normais e depois alterar um programa da mesma maneira que agora se acede a uma conta bancária ou se acede a uma câmara de televisão em casa das pessoas. Portanto, eu acho que a preocupação é razoável, mas acho que por mim está incluída dentro da grande preocupação da cibersegurança, que é um problema claramente que se vai tornando cada vez mais sério à medida que estes sistemas de inteligência artificial ou sem inteligência nenhuma controlam. Não é? Houve aquele problema do pipeline nos Estados Unidos, não tinha nenhuma inteligência em particular e, no entanto, foi invadido e foi bloqueado. E depois temos outros sistemas muito perigosos, não é? Como aviões ou carros autónomos, não é? Só vem a Federação de Carro Autónomo. Portanto, eu acho que à medida que temos mais sistemas com capacidade de decisão e ter decisões perigosas e com impacto, isto vai ser um problema maior, mas eu vejo isso como uma parte do grande desafio da cibersegurança. Acho que será útil esta existência no processo de tomada de decisão ao nível dos Estados? Não, em alguns casos será, mas também depende do Estado. Quer dizer, uma decisão tomada num regime democrático como Portugal não é a mesma coisa que na China, não é? Aliás, eu quando olho para estes desenvolvimentos, quer dizer, e tenho um conhecimento médio igual aos outros portugueses, não sou especialista nestas coisas, mas olhando para alguns países, nomeadamente a China, e o tipo de sociedade de vigilância que está a ser construída, essa talvez será a minha maior
preocupação, que caminhamos sem o saber, até por razões positivas, como as câmaras em Londres, não é? E não é só Londres. Eu hoje em dia, conscientemente, já reparo que Já praticamente temos em Portugal, em todo lado, já há as câmaras. Mas que esse salto, essa erosão da privacidade, permitida pelas novas tecnologias, vai, a certa altura, impossibilitar a democracia, porque a democracia, de facto, depende que tenhamos um grau significativo de privacidade, de modo a que possamos criar fronteiras entre nós, as nossas vidas, a nossa intimidade e o Estado. E cada vez mais o que me parece evidente é que o Estado tem essa capacidade de penetrar. Dir-se, bom, mas em Portugal o Estado é democrático. Está bem, ok, até o dia que não for, não é? Mas o problema aqui não, quer dizer, a minha preocupação não é as intenções de Estados democráticos atuais, mas a existência destas tecnologias pode de facto levar-nos a uma coisa orwelliana, como acontece na China. Esta preocupação minha é uma preocupação real ou é assente no desconhecimento? Qual é a sua eu acho que essa sensibilidade? preocupação é real, não é? Eu acho que esta tecnologia, de facto, coloca nas mãos de entidades, em particular dos Estados, um poder de vigilância e de monitorização do cidadão que eu acho que o George Orwell nem sequer imaginou e não consta nos livros que ele escreveu, não é? Eu acho que na Europa, por acaso, vivemos um bocadinho no oásis nesse aspecto, que é o bloco onde, apesar de tudo, a privacidade tem mais garantias por força de uma série de coisas, porque na China, porque é um Estado totalitário, e nos Estados Unidos, por razão oposta, porque é o faroeste, não é? Uma espécie de faroeste. De facto, eu acho que a privacidade sofre grandes riscos. Também devo dizer, a privacidade, como disse, é muito valorizada na nossa sociedade atual. Ela era menos valorizada há 200 anos atrás, ou 300 era menos valorizada. Quer dizer, numa aldeia, a privacidade é uma coisa muito relativa, não é? Portanto, a privacidade é um valor relativamente relativo, mas ao qual nós damos valor. E, de facto, o poder que é colocado por estes sistemas, seja num Estado, seja numa agência de um Estado, seja mesmo em empresas, não é? É uma coisa enorme. E, portanto, eu acho que essa é uma preocupação grande. E confesso que aí, ao contrário, em geral, sou otimista, aí não sou muito otimista. Eu acho que a privacidade, pelo menos como nós a vemos agora, a capacidade de fazermos coisas que essencialmente ficam na nossa privacidade individual ou familiar, acho que é uma coisa que vai ter alguma tendência a desaparecer. Até porque a juventude não preserva, não valoriza da mesma maneira que nós o valor da privacidade, como aliás se vê por uma série de fenómenos. E, portanto, eu pessoalmente, nesse aspecto, não sou muito otimista. Acho que a privacidade como valor social vai desaparecer ou perder valor e ser, aos poucos, reduzir-se. E que acho que isso pode ter consequências negativas ao nível da democracia. A outra coisa que eu também acho que vai ter consequências negativas ao nível da democracia são justamente as bolhas, que também são potenciais para esta tecnologia, e o facto de pessoas em bolhas diferentes, em blocos diferentes, verem realidades muito diferentes. E o facto de pessoas verem realidades muito diferentes dificulta muito o diálogo, não é? Portanto, são dois fenómenos independentes e ortogonais. Um é a falta de privacidade, portanto, o simplificar que a pessoa seja monitorizada e influenciada, até, para dizer a verdade. E depois esta questão das bolhas e das pessoas fecharem-se nas suas bolhas. E acho que são duas coisas que colocam um bocadinho em risco a democracia. Estamos a falar de uma coisa a médio prazo, se calhar, a longo prazo, mas é um facto. Portanto, eu acho que há desafios significativos para a democracia que estas tecnologias trazem e que muitos deles, se calhar, não foram antevistos há 30 anos atrás, quando se desenvolveu. A internet era para ser a aldeia global, mas de facto tornou-se num conjunto de pequenas aldeias de gauleses, não é? Cada um Cavernas. Cavernas, exatamente. E a privacidade vai para o mesmo caminho. Portanto, eu no aspecto da privacidade e no aspecto da visão global e democrática, do diálogo democrático, por assim dizer, não sou muito otimista. Acho que há soluções e acho que podemos adotar algumas dessas soluções, o RGPD e outros critérios que a Europa está a adotar podem ser soluções se vierem a ser adotados por outros blocos, é uma via. No outro caso, os motores de recomendação podem ser regulados, portanto, em vez das pessoas só ouvirem aquilo que querem ouvir, podíamos, por exemplo, nós podemos escolher um motor de recomendação de maneira que me recomende pontos de vista diferentes do meus, não é? Era uma maneira, portanto, há algumas ideias, mas não sei se nós, como sociedade global,
vamos conseguir adotar estas soluções, porque eu acho que os incentivos comerciais e políticos vão estar na outra direção, não é? Na direção do controle e da influência e da maximização da atenção das pessoas. Portanto, essas duas componentes, nomeadamente a privacidade e o diálogo político entre pessoas com ideias diferentes, são dois valores que eu acho que estão ameaçados por estas tecnologias. E o escrutínio, uma última pergunta, professor, e o escrutínio democrático, dada a complexidade dos algoritmos e, sobretudo, das bases, do acesso às bases de dados privadas ou de Estado, não é uma questão ainda não tão afastada, mas muito mais premente? Confesso que não me preocupa tanto. Eu acho que a análise, quer dizer, enquanto tivermos um sistema baseado em democracia, na eleição, uma pessoa, um voto, etc., eu acho que essa questão vai ser auditável e não me parece que este sistema se torne isso particularmente mais difícil. O que vai ser mais difícil é auditar se os mecanismos de propaganda eleitoral e outras propagandas respeitaram o que entendemos ser regras mínimas de civilidade ou não, como vimos no caso da Cambridge Analytica, onde foram para lá do limite, e eu acho que isso vai ser cada vez mais difícil. Para dizer a verdade, também não é uma coisa que a gente já tenha muita confiança agora, não é? Nos Estados Unidos, quer dizer, a propaganda dirigida, no Brasil, etc., a propaganda dirigida que é feita, os mecanismos que são usados, o gerrymandering, refazerem os limites dos distritos eleitorais, portanto, nada daquilo parece boas práticas democráticas. Portanto, eu acho que é uma coisa que já existe agora e se calhar vai piorar, mas eu acho que a componente de análise dos resultados eleitorais e dos votos, essa parte não me preocupa particularmente. Acho que é uma coisa sobre a qual podemos, em princípio, manter um controle relativamente sofisticado. Muito obrigado, professor. Como recomendação de leitura para esta semana, deixamos, obviamente, o seu mais recente livro, que Ciência, Tecnologia e Sociedade, que resulta das crónicas publicadas ao longo dos últimos 5 anos, não estou em erro, no Jornal Público, editado pela Guerra e Paz. E o Conselho de Segurança também desta semana fica por aqui. Obrigado aos três, especialmente ao professor Rui Oliveira pela sua presença no nosso podcast, que, como habitualmente, pode ser ouvido em todas as plataformas de podcasts e também no canal do YouTube da Sábado e no site da Sábado. Até para a semana.